Ok, Flávio. Muito boa noite a todas e a todos que nos assistem. Esse é o segundo evento da parceria institucional realizada entre a Camarb e a Câmara de Arbitragem do CREA Minas, aqui representada pelo seu presidente, meu amigo Robert Farrer. É uma alegria muito grande estar aqui. Hoje recebemos o Fernando Marcondes, a Ilma Garcia e o Fernando Alonge para tratar de um tema que interessa tanto àqueles que trabalham na área de arbitragem, especialmente na área de arbitragem em construção civil, que é a dinâmica da produção da prova técnica no curso de uma arbitragem. É um tema instigante, apaixonante, temos aqui já várias questões conversadas entre nós, por uma conversa muito agradável entre esses três profissionais brilhantes que generosamente toparam estar aqui conosco, aceitaram o nosso convite para compartilhar um pouco da experiência deles. Portanto, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao Robert Farrer para fazer as boas-vindas em nome da Câmara do CREA, e aqui também faço as boas-vindas em nome da Camarb a todos, na pessoa do presidente Augusto Tolentino, que infelizmente não pôde comparecer. Portanto, desejo a todos um excelente evento, e Robert, por favor, para suas palavras de boas-vindas, e depois você volta para mim para eu apresentar o nosso moderador. Muito obrigada. Ok, Flávio, obrigado. Rapidamente, porque o tema realmente interessa a todos e a mim muito, muito mesmo. Acho que esse seminário vai ser de prazo insuficiente para falar todos os aspectos que nós temos aí para abordar, mas não vai ser eu que vou atrapalhar, não. Então, muito obrigado, Fernando Marcondes, Luiz Fernando Alonge, Ilma. Agradecimento especial para a Flávia, em nome da Câmara de Arbitragem do CREA, e obrigado a todo mundo aí da Camarb que tanto nos auxiliou nessa programação aí, tá? Boa sorte a todos, tenho certeza que vai ser um sucesso essa apresentação. Muito obrigado, sucesso. É isso aí, Robert. Como você bem disse, é um tema muito instigante. Inclusive, a gente gostaria de convidar ao público para mandar suas perguntas aqui no chat, para que vocês possam também participar dessa discussão, que vai ser interessantíssima e vai ser moderada pelo querido Fernando Marcondes, que é um dos advogados mais experientes no Brasil na área de solução de conflitos em engenharia e infraestrutura. Ele é especializado em direito da construção, é sócio de MAMG Advogados em São Paulo e atua como árbitro e membro de Dispute Boards no Brasil e no exterior. Fernando, muito obrigada mais uma vez, e agora é com você. Muito obrigada, e ao final eu e Robert voltamos com vocês. Excelente evento a todos. Obrigado, Flávio. Obrigado, Robert. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre um imenso prazer estar em contato com os colegas de Minas, e ainda mais um evento organizado pela Camargo e pelo CREA Minas, que tem aí repercussão nacional. Já vi aqui pelos nomes que estão na audiência, que tem muita gente querida e conhecida aí nos prestigiando. Agradeço bastante aí a presença de vocês. E, bom, temos aqui dois engenheiros, para os quais eu vou, como eu brinquei com eles, eu vou ser o garçom aqui, eu vou só ficar servindo esses dois profissionais de primeiríssima linha. Eu vou apresentar primeiro a Ilma Trindade Ambrosio Garcia, que é sócia da ITAG Consultoria Empresarial, perita técnica, membro de Dispute Boards, assessora consultiva em gerenciamento de contratos e administração contratual, com 30 anos de experiência em contratos e obras. Ela deve ter começado aos 5 anos, né? O Luiz Fernando Alonge, também um profissional já que eu conheço há bastante tempo, engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência em empresas de construção, há mais de 10 anos em procedimentos arbitrais, como coárbitro, testemunha técnica, perito do Tribunal Arbitral e assistente técnico de partes, e habilitado para atuação em casos de dispute board. Bom, sem esticar mais os prolegômenos, vamos aí ao nosso tema, né, que é o papel do assistente técnico na preparação da perícia. Ninguém melhor do que dois peritos do gabarito da Ilma e do Alonge. Então, eu separei aqui em alguns temas para ficar organizado. O primeiro tema seria o papel do assistente técnico na preparação da perícia. E eu faço uma pergunta iniciando pelo Alonge.
Alonge, qual seria o papel do assistente técnico na preparação da aquisitação, tornando a análise pericial objetiva, mais factível? Como é que ele contribui para isso? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos e a todas. Agradeço primeiramente o convite. É um prazer, né, estar aí com o público e as câmaras de Minas, né? Agradeço o convite aí à Flávia e ao Robert, né, pelos convites da Camarb e do CREA, Minas. Sobre essa questão, aquisitação. A gente primeiro tem um aspecto que a prova é para o tribunal e os advogados querem fazer os pontos importantes das suas teses, né, para jurídicas, então a prova técnica os auxilia, mas ela é essencialmente técnica. Então, a gente não pode perder o rigor da linguagem técnica, porque ela vai ser direcionada para um perito e ela tem que ser compatível com a prova que vai ser realizada. Agora, ela tem que ser uma linguagem técnica também, sem perder o rigor técnico, ela tem que ser, de uma certa forma, factível para o leigo entender. Bom, o que é importante na hora de fazer a aquisitação? Os quesitos têm que ser objetivos, sem muitos rodeios. Muitas vezes pode-se fazer uma única pergunta que resolve o problema e esclarece determinado aspecto técnico. Não é necessário fazer 3 ou 4, 5 quesitos para chegar. Quer dizer, ficar fazendo a história da pergunta sobre a parede, não pergunta sobre cada fiada, sobre cada tijolinho, né? Se for preciso, se o assistente técnico precisa, e o próprio advogado, que determinado documento seja consultado, isso pode ser referenciado no enunciado do quesito. Então, não precisa fazer aquela pergunta clássica, a cláusula 5 do contrato diz isso? Não, pode-se perguntar, consultando a cláusula 5 ou concitando o documento número tal dos autos, aí se pergunta exatamente o que quer. Na verdade, quando se faz referência ao documento, ou aquela técnica antiga de fazer 5, 6 perguntas para o perito, para chamar a sua atenção para o documento, o objetivo único é que ele analise o documento. E aquela pergunta é sem sentido, só serve para alongar o assunto, para tornar o laudo mais extenso. Mas todo mundo já conhece a resposta. Então, se a questão é simplesmente chamar a atenção do perito, faça a referência no enunciado. Agora, um outro ponto importante, Fernando, que eu chamo muita atenção, é a análise que está sendo solicitada. Ela é factível? Porque muitas vezes o que a gente nota é que a parte não conseguiu produzir a prova, os assistentes técnicos, ao manusearem a documentação, não se sentiram satisfeitos e fazem exatamente aquela pergunta que eles próprios não conseguiram elucidar, endereçam para o perito. O perito vai fazer exatamente, ele vai devolver aquela pergunta para o assistente técnico pedindo a documentação de suporte. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. O assistente técnico tem que ter a certeza de que aquilo que ele está endereçando é possível ser analisado. Se não for, não adianta endereçar, vai dar muito desgaste, o perito não tem que achar, o perito não tem que arbitrar, o perito tem que trazer certezas e tem que trazer os devidos esclarecimentos para o tribunal. Se o assistente técnico não fizer esse filtro, esse peneiramento, a prova não vai ser bem realizada, não vai ser nem mesmo bem iniciada. Então, eu acho que a aquisitação é uma porta de entrada para que a prova seja objetiva, que ela seja bem escolhida, o que vai ser perguntado, o tipo de análise a ser feita, e um cuidado que também deve ser tomado. Muitas vezes a perícia é feita porque a parte tem uma expectativa de somente confirmação de todas as teses que ela já alegou, daquilo que ela falou. E o que a gente nota é que muitas vezes aquilo serve como uma alegação, mas a perícia vai elucidar que aquilo não passa de uma alegação e não está comprovado. Isso traz muita frustração
e muito desgaste nas etapas seguintes. Então, eu concluindo tudo isso, analisando aspectos desfavoráveis e analisando dicas que eu considero importantes, acho que todo mundo que vai fazer uma prova, principalmente pericial, tem que ter isso em mente. O que eu quero e como o perito vai fazer. Se eu não sei o que eu quero e se eu não sei como o perito vai fazer, eu não vou ter um resultado bom. E eu não estou ajudando o perito se eu não fizer uma boa aquisitação. Localizar os documentos, referenciá-los no processo, eu acho até que é uma gentileza de fazer isso para o perito. Fazer esse trabalho prévio, analisando o documento X, Y e Z, queira o senhor perito esclarecer tal aspecto. Não tem nenhum prejuízo de ele próprio consultar outros documentos, mas referenciar não deixa de ser uma gentileza do assistente técnico para com o seu colega, o perito e a própria equipe pericial. Ótimo, Alonso, excelente. Você me fez pensar em algumas coisas aqui do ponto de vista do advogado, que eu vou deixar para comentar depois que eu encerrar esse ciclo com vocês. Eu tenho mais duas perguntas, a próxima é para a Ilma. Ilma, a respeito do papel do assistente técnico na identificação da documentação, na sua organização e no envio à equipe pericial no início dos trabalhos. Como é que você vê esse papel? Como é que deve se conduzir o assistente nesse momento? Bom, boa noite a todos. Queria também estender aí meu agradecimento à Flávia, ao Robert, e dizer que é uma honra para mim estar no meio de duas personalidades que eu muito admiro nessa área de arbitragem, o Marcondes, o Alonso. E voltando aí à resposta à sua pergunta, Fernando, eu acho que o papel do assistente técnico ele é fundamental no processo. Eu acho que ele deve ser, inclusive, nomeado no momento em que as partes, em que a parte, né, ela manifesta a intenção de buscar, de recorrer a um procedimento arbitral. E não, muitas das vezes a gente vê nomeações quando já foi instaurado, né, o início, quando já foi iniciado o processo, e eu acho que uma das boas práticas é que já se tem uma identificação do assistente no início, exatamente para a preparação de toda a documentação, para fazer uma análise com calma, criteriosa, de todas as evidências que serão necessárias, que são importantes para a elucidação da questão, da controvérsia. O assistente técnico ele tem que ter um tempo para trabalhar, né? Lógico que um tempo razoável e que varia muito com a experiência de cada assistente técnico, mas para que ele prepare de fato a empresa que ele está representando para participar desse procedimento arbitral. Muitas das vezes eu verifico que a convocação do assistente técnico é no apagar das luzes, as empresas elas nutrem uma expectativa muito grande por que o assistente técnico vá resolver todos os seus problemas. Então, às vezes, os documentos que são fornecidos como prova nem sempre estão preparados. A gente vê uma falta, às vezes, até de um certo zelo na segregação de documentos. Às vezes, os assistentes não tiveram esse tempo hábil de ingressar, de fato, né, na análise da documentação, na estruturação, né? A gente sabe que a participação num procedimento arbitral ele requer pelo menos 3 pilares, né? Sem dúvida, a documentação de suporte, essa documentação basilar, né? As evidências, as provas. A outra, a fundamentação jurídica e por fim, a estratégia de atuação, né, das partes. Então, eu acredito que o assistente técnico ele tem um papel fundamental nesse suporte
né, nessa identificação, nesse crivo da qualidade das informações que vão servir de prova. Até, às vezes, ele pode recorrer ao seu cliente, a parte que ele está representando, e questionar, olha, esse documento é um documento bilateral, mas ele está sem assinatura, esse documento não diz respeito àquilo que está se pleiteando, ele é assume também um papel fundamental junto aos patronos, ao escritório jurídico que está representando a causa, fornecendo informações técnicas e atuando na estratégia em conjunto, né, com o cliente e com o escritório jurídico. Então, a atuação do assistente técnico, quanto mais ela for antecedente de fato, a consolidação, a entrada da parte num processo arbitral, eu acho que isso traz um ganho, né? Não só o ganho para a parte que ele está representando, é óbvio que ele vai buscar isso, mas para a qualidade da perícia em geral, né? Para a qualidade do próprio procedimento arbitral. Suporte ao tribunal depende muito de uma boa produção de provas, de uma boa condução estratégica, e eu acho que o papel do assistente técnico anterior, né, com uma razoável tempo para fazer isso, eu acho que só traz ganhos. Certo, Irma, muito bom. Obrigado. E, Alonge, com relação à interação com a equipe técnica da parte, sendo o interlocutor entre essa equipe técnica e a equipe pericial, como é que você vê a atuação do assistente? Fernando, eu acho que existem dois momentos. Existiria um primeiro momento, que é essa fase que a Ilma abordou, da seleção prévia e o envio no início da arbitragem, né? Eu posso dizer para vocês que, como perito, eu já recebi muitas vezes uma documentação, me manda os projetos, aí vem todos os projetos sem nenhuma seleção, né? E aí o perito tem que, muitas vezes ele quer 2 desenhos, 3 de uma matéria específica, ele recebe 100 desenhos. Quer dizer, aí você pergunta, escuta, eu perdi um tempo enorme e localizei os desenhos que eu queria, mas eu tenho essa e essa dúvida. E aí você pergunta para o assistente e ele não fez aquela filtragem, aquela seleção lá atrás. Ele simplesmente pegou o material que recebeu e repassou sem nenhuma avaliação dele própria, sem nenhuma filtragem, sem nenhuma análise. Então, ele está ali fazendo um papel de simplesmente entregador de documentos. Agora, então, isso o absurdo, seria o antídoto de tudo que a Ilma falou e defendeu. Ele tem que fazer essa análise prévia, ele tem que entrar no caso o mais cedo possível e ele tem que qualitativamente contribuir, técnica e principalmente estrategicamente. Se o documento não traz nada, não diz nada, ele deveria selecionar e tirar do material a ser entregue para o perito, porque não vai resolver nada, não vai ajudar o trabalho do perito em nada. Agora, teria um segundo momento, então, partindo do ponto que a Alma já abordou, e eu concordo 100% com ela, ele tem que fazer esse trabalho, ele seria o elemento, numa segunda etapa, para aquelas solicitações que o perito fez. De repente, ele pode não ter tido a atenção dele voltada para determinado aspecto, mas que chamou a atenção do perito, o perito deseja aprofundar. Então, ele não vai fazer um papel de entregar o recado, né? Ser o garoto do recado da parte. Ó, parte, o perito está pedindo isso. Não é isso. Ele vai trazer uma análise dele próprio. O perito está pedindo isso, provavelmente ele vai chegar em determinado ponto, nós vamos ter que trazer para ele tal informação, nós vamos ter que dar para ele informações suficientes para que ele faça a análise devida, e aí ele pode discutir com a parte e ir interagindo, inclusive opinar. Escuta, esse documento eu não tenho, mas será que se você consultar um determinado relatório seu, talvez um mensal de progresso, aquela informação que ele busca num diário de obra, será que você não vai suprir? Ou trabalhar alternativas
contribuindo técnica e estrategicamente com o cliente. Então, ele tem um papel importante e todos os assistentes que a gente conhece no mercado sabem disso, né? Ele pode contribuir muito. O que eu diria é o seguinte, ele tem experiência nesse tipo de trabalho pericial. O cliente dele não necessariamente. Pode ser um cara que conhece muito de obra, muito de construção ou muito de projeto, mas não está acostumado com disputa e muito menos com perícia. Então, ele tem uma vivência, ele já viu aquele problema em diversos outros casos, ele pode contribuir na localização e há casos que não tem o que fazer. Determinada informação não foi produzida à época e há casos que, se você chega, fala para o perito, eu não tenho como contribuir, esse documento realmente inexiste. Só que, alternativamente, com a contribuição dele, ele pode falar, eu não tenho determinada informação, mas eu posso te fornecer a informação de outra forma ou, alternativamente, algo que você vai avançar um pouco na sua análise, não o tanto que você gostaria, mas alguma coisa você vai conseguir avançar. Então, ele pode sim, e aí tem um pouco de ele já ter vivido a experiência do perito, ele se coloca no lugar do perito, ele sabe exatamente o que o perito quer e ele consegue trabalhar com a parte, com os técnicos daquela parte para que eles consultem em seu arquivo e não tragam a informação de qualquer forma, porque a informação de qualquer forma, numa perícia, pouco vai contribuir. Então, eu acho que esse é um aspecto. Ele pode orientar a parte, então, ele pode mostrar para a parte exatamente o que precisa ser aprovado, não o que ela imagina que deveria aprovar, mas o que necessariamente precisa ser provado, e ele tem que, de alguma forma, tentar fugir da subjetividade, né? Há casos que a gente tem que dar umas mensagens muito ruins para os nossos clientes. Eu faço muito esse exercício, eu falo, olha, se eu fosse o perito, eu ia querer receber isso. Da forma como você está colocando, o máximo que eu escreveria é que é uma mera alegação. Então, vamos sair dessa subjetividade, vamos partir para a prova que efetivamente resolve o problema. Muitas vezes, isso frustra a expectativa. O que você está falando não é o que a parte gostaria de ouvir. Mas eu, sinceramente, eu prefiro ser franco e falar claramente aquilo que ele deve evitar e o caminho ruim que ele está tomando e tentar explorar alguma possibilidade do que deixar a parte insistir no erro e ter um resultado ruim em termos de uma conclusão contrária à sua pretensão ou inconclusiva, a depender do caso, as duas situações podem ser prejudiciais para ela. Certo, obrigado, Lange. Eu queria comentar a respeito olhando a partir daqui, né, da posição do advogado. No meu escritório, eu implementei a cultura de que a gente deve contratar o assistente técnico sempre até antes de propor a arbitragem. Por quê? Por que é importante, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que a gente propõe, né? Nós temos um plantel de árbitros já bastante experiente. O advogado que acha que vai ser esperto e vender um peixe que os árbitros vão comprar e tal, está enganado, porque os árbitros já estão muito experientes, eles contam com peritos muito qualificados, né? O ambiente da arbitragem é um ambiente bastante qualificado. E aí o que acontece é que muitas vezes se propõe uma arbitragem com pedidos que não se sustentam tecnicamente, né? E aí isso vai ser descoberto em algum momento, né? Essa coisa virá para a mesa em algum momento. Então, assim, a minha recomendação sempre para o meu cliente é: vamos contratar o assistente já. Na proposta que eu faço para o meu cliente, eu digo, é importante já contar com assistente técnico a partir do dia 0. Vai me contratar? Me contrata e já contrata um assistente, né? Por quê? Porque ele vai ter condições de me dizer, vai ter condições de fazer a análise técnica dos documentos e de me dizer quais desses pleitos que a gente está enxergando fazem sentido e quais não fazem, né? E se há algum outro que a gente não está enxergando, que eventualmente poderia estar lá, né? Para que a gente possa propor pedidos qualificados.
Porque pedido ruim, na minha opinião, contamina pedido bom, né? O tribunal arbitral vai olhar a conduta do advogado, a conduta do escritório. E quando ele pega um pedido que é flagrantemente idiota, um pedido que não para em pé, isso já cria no árbitro uma prevenção. Fala, esse cara está pedindo coisas que esse cara não tá atuando com seriedade, né? E a partir daí, tudo que você vai colocar diante do tribunal pode ser visto com esse preconceito. Então, sabe, tem que tomar cuidado com isso. É importante você iniciar o trabalho sabendo o que você está fazendo, para não ter que se desdizer depois, para não ter que depois assumir que o seu pedido não está adequado, né? Correr o risco de sofrer uma sucumbência em função importante, em função de um pedido mal formulado, ou um pedido que não teria cabimento. Então, eu acho que o assistente técnico tem um papel fundamental aí na preparação da arbitragem. E mais importante, nos ajudando a fazer pleitos que sejam idôneos, né? E não uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que se implementou culturalmente no nosso ambiente. Os assistentes técnicos se prepararem para defender o pedido do seu cliente, não importa qual seja esse pedido. Eu acho que o exercício é o contrário. Ele tem que dizer se o pedido para em pé ou não, como eu falei, e aí defende-se o pedido que para em pé. Agora, tentar inventar uma maneira de fazer um pedido parar em pé descredibiliza o próprio profissional, né? E é uma perda de tempo enorme. As arbitragens estão durando tempo demais, né? Por essas razões e por outras que eu gostaria de comentar também aqui ao longo das perguntas, mas também por isso, porque se cria muita confusão onde não se deve, né? Na preparação de quesitos é muito importante a gente ter a condição de preparar quesitos enxutos, né? Às vezes a gente pega assim 10, 15 quesitos que são pedidos de confirmação do perito para uma coisa que está escrito no documento. O pedido para que ele faça uma interpretação de cláusula contratual. Ele não está lá para ler documento e dizer confirmar que o documento está escrito. Está em português, caramba. Por que ele tem que confirmar o que está escrito? A não ser que está escrito em hebraico e só o perito sabe hebraico. Agora, se todo mundo sabe português e o documento está em português, não tem por que pedir, por favor, confirmar se o documento tal diz tal coisa. Puxa vida. Né? Não é a melhor maneira de chamar a atenção do tribunal para o documento. Faça isso nas suas petições. Né? E pedir a ele que interprete cláusula contratual. A cláusula diz tal coisa, então, e aí faz uma pergunta que é jurídica. Parece óbvio, mas acontece o tempo todo. Com isso se perde muito tempo com impugnação de quesitos. Às vezes o tribunal arbitral não deixa, não indefere o quesito para que não se alegue especialmente de defesa. O perito vai responder o óbvio, vai perder um tempo enorme, né? Então essas coisas vão minando a qualidade do trabalho que é feito ali, né? Eu acho que os assistentes têm um papel importante em ajudar os advogados a evitar esse tipo de comportamento. Bom, vamos passar aqui para o segundo tema, que é perícia ou pareceres técnicos contratados pelas partes. Eu vou começar pela Ilma. Ilma, que vantagens e desvantagens você vê nos pareceres técnicos? Bom, antes de falar das vantagens e desvantagens, eu queria falar sobre a questão que esbarra, né, Teoricamente, os pareceres técnicos são uma ferramenta importante de suporte à perícia, porque traz ali uma visão independente, é o que deveria, né, sobre o litígio em questão. Mas o que a gente vê na prática, e aí eu acho que tenho certeza, esbarra numa questão cultural, é que muitas das vezes os pareceres técnicos, ou na maioria das vezes, eles são contaminados totalmente pelas vontades da parte que contratou o parecerista técnico. E aí, Fernando e Alonso, vocês falaram tópicos muito importantes, que é a independência do caso, né? O próprio assistente técnico, não é porque ele está defendendo uma parte que ele tem que se deixar levar a qualquer preço, de qualquer maneira, e simplesmente endossar todas as vontades e expectativas do seu cliente. Pelo contrário, ele tem que fazer um crivo, porque ele perito também.
Então, ele entende como funciona o mecanismo de uma perícia e ele precisa dizer ao seu cliente o que para, como você disse, né, Fernando, e o Alonso também falou, o que para de pé e o que não para. O parecer técnico, conceitualmente, é uma ferramenta, na minha visão, importantíssima, porque esclarece assuntos, traz à luz, né, traz clareza para o perito sobre pontos relevantes, encurta caminhos, né, de pesquisas, enfim, desde que ele venha embasado tecnicamente, qualitativamente, com documentação de suporte, com endereçamento, com fontes, né, referenciais, para que agregue valor à perícia. Agora, o que eu verifico, não sei se o Alonso também passa, acredito que sim, são pareceres emitidos totalmente contaminados pelas expectativas de quem contratou o parecerista, com uma série de invencionices até, eu já vi pareceres técnicos com metodologias alienígenas de apuração de custos que não são conhecidas na engenharia de custos, enfim, coisas do arco da velha, o que compromete a qualidade dessa ferramenta que, na minha visão, é importantíssima para a perícia. Então, eu acho que a gente precisa realmente eu acho que a parte que vai para o conflito, né, ela tem que ser orientada, né, ela tem que receber um parecer que seja lúcido, que diga exatamente quais são as probabilidades, né, de êxito, onde tem os aspectos que são considerados vulneráveis, para que esse parecer seja, de fato, um parecer independente e que dê credibilidade à controvérsia e ao processo. Certo. Você sabe que eu atuo bastante como árbitro também, a Longe também atuou como árbitro. Eu acho que a Longe está bem ciente disso também, né? Entre árbitros, a gente comenta, né? Fulano assina qualquer coisa. Ciclano, quando ele escreve, presta atenção, porque ele só escreve o que ele acredita de fato e tal. Então, vai havendo uma seleção, né? Isso é importante que se tenha atenção para isso, porque as coisas aparecem, né? Elas vão ficando transparentes ao longo do processo. É uma ilusão achar que um trabalho de confirmação da tese do advogado vai resistir a uma análise mais profunda feita por um perito do Tribunal Arbitral em algum momento. Alonge, e com relação à perícia designada pelo tribunal, o que você vê que é mais vantajosa do que um trabalho feito entre assistentes das partes apenas, sem a participação de um perito? Menos vantajoso? Como é que é a sua prática nisso? Fernando, eu acho que vocês dois tocaram aí no ponto essencial. Se o parecer técnico fosse isento, ele resolvia a prova técnica, né? Então, eu vou fazer um parecer técnico contratado de uma parte e vamos imaginar que eu não sou assistente técnico, eu sou uma testemunha técnica. Me deram um assunto para eu analisar, eu estou emitindo a minha opinião. E esse parecer que a parte me pagou para fazer seria o mesmo que eu faria para o tribunal. Então, eu refletiria a mesma opinião. Provavelmente, se eu fosse contratado pela outra parte, ela até dispensaria, falar, não quero a sua opinião não, que ela é muito ruim, ela é contra as minhas pretensões, então eu não vou te contratar, né? Ou vou te contratar para você falar sobre outra coisa, mas esse assunto eu não gostaria de ouvir a sua opinião. Se eu tive essa isenção, eu fui uma testemunha técnica, essa prova vai ser maravilhosa e vai resolver todos os problemas do tribunal. O problema é que no Brasil, a gente sabe que isso não acontece. Os advogados da parte, a própria parte, pedem e insistem muito para vocês escreverem, para a gente escrever as coisas que eles gostariam de ouvir. E muitas vezes para referendar, chancelar tudo que está ali, passar o recibo e fazer tudo isso. A vantagem do parecer técnico é que a testemunha técnica tem acesso à parte, né? Que na comunidade internacional eles chamam de expert indicado pela parte. Ela tem acesso à parte, ela tem acesso aos documentos, é tudo muito mais fácil, né? Não tem filtros no processo. Como isso não acontece, aí a gente cai na sua pergunta.
a gente vai para a perícia designada pelo tribunal. Tem uma vantagem, tá? O primeiro aspecto que eu vejo seria a isenção daquele profissional e a confiança do tribunal neste profissional escolhido, né? O tribunal vai escolher a pessoa da sua confiança. Então, já é uma primeira vantagem. Outra vantagem que eu vejo é a possibilidade de o tribunal tornar essa prova muito mais direcionada. Ele tem uma dúvida específica, que ele evidentemente não vai revelar para a parte onde que é, mas ele consegue fazer um direcionamento daqueles pontos mais macro que interessam para o tribunal. Qual que é a necessidade do tribunal? Pelo menos os temas ele consegue fazer uma filtragem. E ele pode fazer esse direcionamento através de uma ordem processual ou, como está sendo até mais comum, através de um termo de referência, né? Em alguns casos, inclusive, o próprio tribunal fazendo esse termo de referência, ele substitui a aquisitação das partes por uma aquisitação própria. Eu tenho um caso que fiz mais recentemente nesse modelo e gostei muito. Foi uma prova muito direcionada, foi muito boa. A desvantagem da perícia do tribunal é que a gente, contrariando tudo que falamos até agora, que a gente pode ter uma aquisitação enorme elaborada por cada uma das partes, né? E com aqueles vícios, vou perguntar tudo para buscar a confirmação de tudo que eu quero ouvir do perito, né? Aí faz uma aquisitação, 100, 200, 300 quesitos. Qual que é o problema? É você ficar ali no modo contínuo, insistindo na prova. Eu estou frustrado porque ele não confirmou, então nos esclarecimentos eu vou perguntar tudo de novo e vou ver se eu arranco a fórceps a confirmação que eu tanto gostaria de ter. Aí fica um trabalho chato, desgastante, longo, oneroso e, na minha visão, improdutivo. Então, a perícia do tribunal, eu acho que tem esse risco, né? Tornando-a, em termos de custo e prazo, uma prova onerosa e talvez até, em alguns casos, pouco esclarecedoras, tá? Mas, como você falou também, né, com árbitros experientes, algumas correções de rumo, eventualmente, podem vir a ser feitas. É verdade. Isso que você falou também, muitas vezes o cliente insiste muito para que a gente defenda pontos indefensáveis, né? E isso é uma discussão que eu tenho sempre com os clientes. Por mais que ele próprio tenha a convicção daquele ponto, a gente explica que juridicamente ou tecnicamente esse ponto não tem sustentação, mas o cliente quer que defenda, assim, né? Existe um limite para isso, né? Nós, como advogados, temos que preservar também a maneira como nós atuamos no caso e não nos sujeitarmos simplesmente ao desejo do cliente, explicar a ele que aquilo não é possível e seguir uma linha de conduta que seja séria, né, para evitar problemas de fato. Já tive situação em audiência em que, como você mencionou, né, ele perguntar tudo de novo para ver se tem uma resposta diferente. Depois de laudo principal, laudo complementar e audiência, na audiência o advogado, pela quarta vez, perguntando a mesma coisa de um jeito diferente, o perito falou: doutor, o senhor pode mudar a sua pergunta quantas vezes o senhor quiser, mas a resposta vai ser sempre a mesma. Que fica até constrangedor, né? Ele está tentando tirar alguma outra coisa, tentando vencer na retórica, em fazer cair ali uma palavrinha diferente para que ele possa usar depois nas alegações finais aquelas 3 palavras ali, como se aquilo fosse o universo todo, né? Enfim, são táticas que vão ficando cansativas, né? Pouco produtivas, pouco efetivas nos casos em geral, né? Com relação à perícia ser específica para alguns pontos apenas, que não foram esclarecidos nos pareceres técnicos, né? Às vezes você tem parecer de uma parte, parecer de outra, em alguns pontos eles podem convergir, ou o tribunal pode já estar convencido de alguma posição, mas pode manter dúvida em relação a outros pontos que nenhum dos 2 trabalhos atendeu. Você acha interessante que a perícia se dedique apenas a esses pontos específicos? E antes que você responda,
É só avisar aqui ao nosso público que quem quiser enviar pergunta já pode ir enviando no chat, porque aí quando chegar o momento da gente fazer as perguntas, eu já vou tê-las aqui para facilitar. Tá bom? Ilma, por favor. Bom, eu vou devolver a pergunta com uma outra pergunta. Temos maturidade suficiente para termos pareceres técnicos que consigam gerar, né, material de suporte para que a gente faça perícias específicas para pontos que não houve uma convergência? Acredito que chegaremos lá, mas diante de tudo que a gente vem experimentando, vem vivenciando e que a gente falou aqui, os pareceres técnicos ainda carecem de uma independência, de uma autonomia, de uma qualidade para que realmente... E a própria cultura, né, das partes envolvidas, a parte o tribunal, mas as partes litigantes, tem essa questão de desconfiar do parecer da parte oposta. Então, o que ocorre é o seguinte: quanto mais você buscar, né, a convergência entre os assuntos, mais interessante fica, e aí sim você pode gerar uma perícia específica para pontos incontroversos ou não esclarecidos ou não resolvidos pelos pareceres técnicos. Acredito que seja um caminho que a gente vai falar isso em outro bloco, que traga celeridade, né, à perícia, até provável redução de valores de perícia, mas eu acho que a gente esbarra muito na questão ainda cultural e qualitativa dos pareceres técnicos, em que pese termos aí pareceristas renomados, que produzem, né, verdadeiras obras, né, consideráveis, mas ainda precisamos trabalhar melhor essa questão da convergência entre os pareceres técnicos. Então, quando isso estiver mais diluído, mais disseminado, essa cultura estiver melhor trabalhada, acredito que esse seja um caminho para que a gente consiga ganhar uma celeridade, sim, na perícia. Essa opinião é essa questão. A gente esbarra primeiro numa questão cultural. Acredito que tenha vantagem, sim, com uma perícia específica, mas temos algum caminho ainda para trilhar. A minha experiência pessoal, isso é realmente a experiência pessoal, eu não sei como é que os meus colegas viveram essa questão. Bom, eu estou nas arbitragens desde que elas começaram no Brasil, e nos primeiros anos nós tivemos muitos casos em que os assistentes apresentavam seus relatórios e os árbitros tinham condições de decidir com base nesses relatórios. E depois de um tempo isso foi acabando, foi diminuindo, justamente porque essa questão que a gente vem falando desde o começo, né? Os pareceres deixaram de ser pareceres, na sua maioria, lógico que tem exceções muito honrosas, mas deixaram de ser pareceres que efetivamente analisam a questão e dão uma posição técnica, para passarem a ser uma peça de advocacia técnica dos pontos dos advogados, dos pontos da parte que eles estão defendendo. E com isso fica muito difícil para o tribunal arbitral se fiar naquele trabalho para poder tomar a sua decisão. Ele acaba confiando aquele tema a um perito de sua própria, da sua própria confiança, para poder ter uma posição que seja efetivamente isenta. Incrível como me parece que houve, então, um retrocesso, porque nós tivemos casos muito, muito bem resolvidos dessa maneira no passado, e hoje, cada vez mais, os tribunais arbitrais não optam mais por simplesmente receber relatórios das partes e trabalhar com eles. Eles preferem ter a própria prova. Enfim, espero que isso vá voltando ao que era no começo, pelo menos na minha experiência, ao longo do tempo. Eu vou agora fazer perguntas, a mesma pergunta para que vocês dois respondam, tá? E vamos começar com você, Ilma, então, já que você já está aí. Como tornar as perícias mais céleres e menos custosas, né? Queria ouvir a tua opinião, os teus insights sobre isso, e em seguida o Alange.
Bom, algumas boas práticas são necessárias, nós abordamos várias delas aqui. Primeiro, a entrada com antecedência da figura do assistente técnico para fazer, né, uma análise qualitativa da documentação, uma análise de consistência, da robustez dessa documentação, para ver qual a estratégia de atuação para entrada num procedimento arbitral. Quanto mais, isso aí não tem mistério, né? Todos nós sabemos, quanto mais a gente se planeja, quanto mais previamente se estrutura para fazer qualquer tipo de projeto, e esse não é diferente, mais chance de você ter redução de prazos, reduções de custo, você traz ao processo, no caso, procedimento arbitral. Então, uma boa prática seria essa, uma nomeação de um assistente para que ele possa já fazer uma análise de preparação, como ele vai preparar quesitos que tenham consistência técnica, né? E não fazer como a gente vê, e foi comentado aqui, quesitos que são pouco esclarecedores, que só dão volume, né, ao processo e não dizem respeito exatamente ao que se quer saber, né, esclarecer junto ao perito. Então, a preparação prévia da empresa, né, da parte litigante para a entrada no procedimento arbitral, mediante a contratação de um assistente que faça todo esse caminho, é uma das práticas que eu enxergo como uma ferramenta que vai trazer aí reduções de prazo, reduções de custo, né? O perito ele tem aí uma documentação mais robusta, mais estruturada, mais direcionada. O Alonge citou também a questão do endereçamento dos quesitos, né? da qualidade na apresentação das provas. Se o perito faz um pedido, uma solicitação de esclarecimento, e ele recebe um calhamaço de documentos que ele tem que procurar, que ele tem que identificar, é óbvio que isso vai levar mais tempo, é óbvio que ele, dependendo do volume de informações, o custo dessa perícia vai ficar mais onerosa. Esgotar também é facultado às partes apresentarem quesitação suplementar, lógico, isso aí não mas usar essa ferramenta para fazer uma segunda perícia dentro da perícia é uma prática que deve ser evitada e que também onera a perícia e os custos de perícia e prazos, né? Então, alguns pontos eu verifico que são importantes para que sejam adotadas práticas que tragam realmente uma redução, tanto no prazo das perícias quanto no custo, né? Então, são essas que eu falei, uma análise bem consistente documental, a forma de conduzir, né, de enviar a documentação para a perícia, a consistência, a qualidade dos quesitos formulados, são algumas práticas que podem tornar as perícias mais céleres e menos onerosas. Certo. A organização ajuda muito, né? Eu já tive caso. Bastante. O mesmo documento foi juntado 8 vezes pela parte. Nossa. E que um outro documento foi juntado 3 vezes no mesmo pacote de documentos que acompanhavam a petição. Quer dizer, não há perícia que resista, né, a tanta desorganização. Está longe. Pode comentar. Fernando, eu comento dizendo o seguinte, eu já tive muita esperança de avançarmos e melhorarmos nesse aspecto. E eu te confesso que eu estou perdendo um pouco esse meu otimismo. A gente sempre vê em eventos como o de hoje, fala sobre quisitação, fala sobre técnicas, fala sobre tudo. Mas se as partes não entenderem coisas muito essenciais, nós não vamos avançar. A prova é para o tribunal, não é para a parte. Se a quisitação for prolixa,
Não vai ajudar o tribunal a entender. Vai ficar caro. Eu sempre imaginei que uma perícia a gente faria um laudo e depois uma manifestação só para esclarecimentos. Hoje em dia nós estamos fazendo um laudo complementar, uma manifestação para esclarecimentos e depois uma rebarba, um rebotezinho, uma quarta ou eventualmente até uma quinta manifestação. É evidente que o perito, quando for fazer a próxima proposta, ele vai pegar aquele histórico do caso ou de casos similares e vai replicar todo aquele trabalho que ele teve nesse caso nos próximos. Então, nós estamos indo na contramão da celeridade, indo na contramão da redução do custo. É importante notar que os tribunais estão fazendo esse papel. Os tribunais, já no passado, começaram a não querer mais pareceres técnicos. Agora, os tribunais já estão substituindo as partes na quisitação. Ou seja, se realmente alguém pensa em reduzir custo, em fazer provas mais rápidas e mais baratas, é uma mudança comportamental. Se continuarmos com as mesmas práticas de referendar teses e de querer... E muitas vezes o cara faz 10 perguntas, ele recebe 7 respostas positivas, mas ele não está satisfeito, ele quer cravar as 10 respostas, aí ele pergunta as 3 que forem conclusivas ou não tão boas, ele fica insistindo, ele quer ganhar de 10-0, 7-3 não é um bom placar para ele. Então, como é que nós vamos pensar em celeridade e em redução de custos? No fundo, nós estamos pensando na prova para nós mesmos, para a parte que a gente está trabalhando, para os advogados que a gente está fazendo a parceria. A gente está esquecendo que a prova é para o tribunal. Então, esclarecer, ser objetivo e fazer aquilo que importa, cada caso é um caso, tem caso que vai ser em perícia, tem caso que pode ser em parecer técnico, tem caso que pode ser filtrado, faz o parecer, esclarece tudo e o remanescente vai para o perito. Se a prova for boa, ela termina mais rápido e fica mais barato. Se a prova for ruim, nós vamos ficar num processo longo e interminável e, logicamente, caro. É verdade. O João Simões, querido amigo, está aqui fazendo um comentário aqui no chat. Para a perícia ficar mais séria e menos custosa, considero fundamental que o Tribunal Arbitral fixe os pontos controversos a serem esclarecidos pelo perito e apresente os seus próprios quesitos. O Alonso vai falar em seguida de termo de referência, mas uma coisa curiosa é que muitas vezes o tribunal tenta que as partes fixem os pontos controvertidos de comum acordo. É uma tentativa importante que se faça, até porque às vezes as partes, ao conversar sobre isso, existe uma possibilidade, ainda que cada vez mais remota, porque cada vez a gente está mais litigante, né? De as partes perceberem que há possibilidade de resolver os assuntos até de maneira amigável, eliminar algumas coisas da arbitragem, enfim. Mas, assim, cada vez menos a gente tem sucesso nessa tentativa. A gente pede, as partes têm um prazo para tentar fazer uma petição única e acabam apresentando uma tabela na qual você tem o ponto e tem a opinião de uma parte e a opinião da outra parte. E não há convergência em nenhuma delas. Então, eles, na verdade... e aí você vai ver, bom, quais são, então, os pontos controvertidos? São todos. Todos os pedidos feitos estão naquela tabela. Não tem nenhum que diga aqui esse ponto não está controvertido. Mesmo quando não tenha sido impugnado pela parte, ele aparece ali como sendo um ponto controvertido. Ninguém quer perder nada, é o que você falou, tem que ser 10-0. Né? E aí acaba que funciona pouco. Aí o tribunal acaba, eventualmente, ele próprio tentando fazer a fixação dos pontos controvertidos. Mas aí as partes se manifestam dizendo que não, que tem isso, que tem aquilo. Aí vira mais um capítulo enorme da arbitragem que deveria servir para organizar a prova pericial e acaba virando mais uma oportunidade de criar o caos no processo, né? Infelizmente. E também tem um comentário aqui da Poliana, que concorda com você, Poliana Guimarães. Ela diz que o que está acontecendo são os hábitos do Poder Judiciário sendo levados para a arbitragem. Eu concordo plenamente. Isso aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos, nas arbitragens de construção, e foi o que deu origem ao Dispute Board. Os engenheiros falaram, chega desses advogados querendo transformar nossa obra num tribunal. E foram embora criar o Dispute Board para poder ser livre dos advogados. E era justamente porque o ambiente da arbitragem já estava um ambiente em que os advogados ficavam mais ligados em tecnicalidades, em pegar
um fiozinho para puxar depois uma ação de nulidade, etc., do que efetivamente contribuir para o esclarecimento dos fatos e um julgamento adequado, né? Infelizmente, hoje a gente está, parece que, seguindo um caminho parecido com esse que os americanos viveram nos anos 60. Alonso, falando então sobre termos de referência, né, e quesitos elaborados pelo próprio tribunal, que você já tocou no assunto, vantagens e desvantagens, se quiser detalhar um pouquinho isso para a gente. Eu, por uma experiência feliz, eu sou extremamente favorável a essa metodologia. Agora, ela é boa, o tribunal já direciona para aquilo que ele quer, isso é muito bom. Eu acho que ajuda muito em prol da objetividade. Agora, tem seus riscos também, né? A parte gostaria de fazer 100 quesitos, o tribunal definiu só 20 ou 30, ela talvez considere que ele não aprofundou naquilo que ela gostaria, aí nós vamos viver o inferno no laudo complementar e nas N manifestações de esclarecimento, porque tudo que ela não conseguiu emplacar na aquisitação do tribunal, ela vem depois e traz nos momentos posteriores. E um outro risco que eu vejo, quer dizer, eu sou favorável, deixando claro isso, mas reconheço que tem alguns riscos. E um que eu acho que é importante é o seguinte: o tribunal, por mais que ele direcione para aquilo que ele pode, que ele quer saber, que ele quer esclarecer, ele pode cometer ali uma imprecisãozinha no termo técnico, ele pode passar um pouco mais suave em algo que deveria ser aprofundado e aprofundar em algo que não seria tão importante. Por quê? Porque ele não está assessorado tecnicamente naquele momento. Então, quando ele faz a aquisitação, normalmente ele deixa ela pronta, aí ele submete, quando ele escolhe o perito, para o perito já dar a proposta. Então, não houve por parte do perito essa ajuda ao tribunal. Então, eventualmente, pode-se cometer algum deslize nesse momento. O caso que eu fiz não aconteceu. O tribunal foi extremamente preciso, objetivo, e eu falei, puxa, eu fiz a perícia dos meus sonhos, eu fiz a perícia analisando aquilo que eu vejo que era importante para o caso. E o tribunal, atento, analisando as provas, as alegações, conseguiu depreender muito bem o que estava ali em questão e refletiu isso na aquisitação. O trabalho pericial foi excepcional. Agora, um deslize ou outro no termo, aí a parte, o advogado tira um proveito enorme, faz um carnaval muito grande, acontece, né? Quanto menor for esse deslize técnico, e menos ele vai comprometer a prova. Eu acho que é um risco calculado e que vale a pena correr. Eu, como perita, adoraria fazer trabalhos assim e, como árbitro, sugeriria fazer dessa forma. Eu interpretaria, e aí pode ser até como perícia, pode ser como diligência, aí tem vários nomes e várias formas. Eventualmente, a gente pode até explorar algum questionamento com a parte e buscar dela e dos assistentes dela alguns esclarecimentos. Ou não, ou fazer a perícia, fazer esse termo, deixar claro, e aí vale para todo mundo, vale para o perito e vale também para os assistentes técnicos quando for elaborar os seus pareceres. Eu acho uma boa medida e estou sentindo que os tribunais tendem a partir para isso pela falta de objetividade das partes, quando elas direcionam a perícia e a própria aquisitação. Ilma, quer comentar? Totalmente de acordo com o Alonso, e volto a falar, uso aí, pego carona numa fala que ele disse, que quem tem que ter o esclarecimento, né, do processo é o tribunal arbitral. Então, ninguém mais apropriado para estabelecer aquilo que ele precisa para entender, para prolatar a sentença. Então, eu sou totalmente de acordo com a emissão de termos de referência, sim, e com a apresentação de quesitos pelo tribunal, porque ele, e é o que você falou, né, Marcondes, os árbitros do nosso país são de uma esfera
de competência e qualidade muito grandes. Então, assim, para conduzir isso dessa forma, são totalmente habilitados e capacitados. É claro que tem essa questão, né, de gerar nas partes um volume muito grande de solicitação de esclarecimentos posteriores, mas concordo que esse é um caminho que veio para ficar, uma cultura que eu acho que cada vez mais está sendo disseminada nas perícias e que traz ganhos enormes, tanto de qualidade, quanto de prazo, quanto da forma de conduzir, né, as perícias. Então, eu sou totalmente a favor e acredito que é um modelo que veio para ficar e que tem que ser sedimentado. Agora, tem que se trabalhar realmente essa questão, avaliar os riscos de um eventual esquecimento ou deslize numa questão de deixar de abordar uma questão técnica relevante, né, até pela própria falta de expertise, e nesse sentido, eu acredito que o caminho seja, de fato, mesclar nos tribunais arbitrais, colocar mais também, contar com árbitros técnicos, né? Não só estritamente jurídicos. O Alonge é um árbitro técnico que participa aí ativamente dessa questão dos tribunais, e eu acredito que seja uma boa ferramenta que tenha essa mescla, até para que sejam mitigados esses pequenos riscos aí de deixar de analisar, deixar de ver algo tecnicamente que seria relevante para o caso, né? Mas sou totalmente a favor, endosso as palavras aí do Alonge, no sentido de que é uma prática muito bem adotada, muito bem aceita, e que vem trazendo aí valor para as perícias. Cada vez mais os tribunais são sujeitos ativos na organização da prova pericial, né? Essa organização, até a CCI tem guidelines para os árbitros, e tem, inclusive, guidelines específicos para árbitros de construção. E eles indicam muito essa necessidade da organização da prova pericial pelo tribunal, justamente para que ele possa manter o controle do que vai ser produzido, né? Porque é a prova essencial, justamente nos casos de construção, em que a gente quase nunca escapa de uma perícia, né? Ela acaba se tornando a prova essencial. E então, se ela não for bem preparada, bem organizada e bem conduzida, certamente o tribunal vai ter dificuldades na hora de julgar. E você mencionou a questão dos árbitros técnicos, né? Eu já tive ao longe como árbitro, ao longe é um árbitro que efetivamente cumpre o papel técnico, né? Normalmente, eu sou muito favorável a indicar árbitros técnicos nos painéis, justamente para que eles emprestem o seu conhecimento para os árbitros jurídicos, né? Muitas vezes não têm a condição de alcançar determinados pontos. E o Alonge é, de fato, muito ativo nos tribunais, porque a gente percebe que o tribunal, quando atua e quando decide, ele está muito bem informado. Então, obviamente, que ele teve ali uma assessoria de luxo do árbitro técnico que estava ali presente. E outros grandes, inclusive o Renato Resch nos fez uma pergunta aqui que eu vou daqui a pouco soltar para vocês, que é outro engenheiro que atua como árbitro também, que é muito capacitado e que também tem essa característica de efetivamente emprestar os seus conhecimentos para o tribunal arbitral. Agora, infelizmente, às vezes a gente se decepciona quando nomeia árbitros técnicos ou mesmo árbitros jurídicos que são especialistas em determinado tema, que é o tema do caso, e você percebe que o tribunal decide sem muita colaboração dele, porque as questões técnicas acabam não sendo tocadas com a profundidade que se esperava, né? Quando você nomeia um árbitro técnico, é justamente para ter a análise profunda que você espera, né? Tanto que, às vezes, a gente nota, num caso de construção, que uma parte indica um árbitro que é especialista em societário, porque a última coisa que ele quer é um árbitro especialista em construção, porque ele já sabe que os direitos dele não são lá tão bons assim, então ele prefere alguém que não entenda. Quando você quer alguém que entenda, você escolhe alguém que é do ramo, e às vezes você percebe que
ele não foi muito atuante no tribunal, quando vem lá uma decisão que absolutamente não aprofunda os aspectos, ou não compreende adequadamente aspectos técnicos, né? Enfim, sempre tem as incertezas, né? Antes de fazer a pergunta da audiência, eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois. Na opinião de vocês, eu vou pedir que a Ilma responda primeiro. Quais os benefícios de as empresas realizarem um diagnóstico técnico da situação do contrato, sob a ótica de administração contratual, previamente ao início do procedimento arbitral? Se essa prática pode trazer vantagens para as perícias em termos de celeridade, qualidade de informações, reduções de prazo e custo da fase pericial. É um pouco do que a gente já falou, mas eu queria condensar isso numa resposta objetiva sobre essa luz especificamente. Bom, essa é uma prática que, como você disse, nós já falamos sobre isso, né? Boas práticas que podem agregar valor à perícia e reduzir prazos e custos. A emissão de um diagnóstico da situação do contrato, e por que sob a ótica de administração contratual? Porque, de fato, os litígios, né, eles pairam sobre desequilíbrio da equação econômico-financeira, alguma questão que envolva aí uma inadimplência, enfim, aspectos que pairam no âmbito dos contratos. E quando uma parte pretende, né, isso aí antecede até uma nomeação de um assistente, quando ela pretende entrar, né, iniciar um procedimento arbitral, o ideal é que ela contrate um especialista que conheça de administração do contrato e também do âmbito de arbitragem, de perícia, para que ele tire uma fotografia do contrato, para que ele trace aí um status e que chame, né, a realidade, o cliente que o contratou, para dizer, olha, com a documentação que você tem esses pontos fortes que você pode entrar, essa documentação está robusta, essa documentação tem informações suficientes, ou não, ou tem parte que está boa, parte que precisa melhorar. Você pode defender essa questão aqui ainda no âmbito contratual. Olha, como é que você vai para uma arbitragem se você nem comunicou a outra parte que você gostaria de pleitear tal coisa, então tem que fazer um trabalho prévio, você tem que fazer ainda uma preparação para isso. Então, o diagnóstico, ele dá uma situação, uma fotografia de como está, né, o contrato e como está a situação daquela parte, para que ela não vá... Eu vejo, eu atuo muito mais como assistente técnico, né? Mas em arbitragem que eu já fiz, eu vejo muito, às vezes as empresas entram desprovidas, inclusive, de documentação de respaldo, e não existe, né? Ou então, tal funcionário trabalhava na empresa e detinha o conhecimento e tinha no seu arquivo tal documento. Quando você vai ver, o documento não existe, o e-mail sumiu, ninguém sabe onde está uma carta relevante. Então, se a empresa, e aí a empresa já investiu nos custos do procedimento arbitral, né, os honorários do perito, e ela não tem preparo para sequer iniciar o processo. Então, assim, quanto mais ela estiver preparada previamente, e o diagnóstico dá uma visão bastante interessante sobre o quão preparada está a parte para entrar no procedimento arbitral, melhor, né, para todo o processo, não só para ela, na defesa dos seus interesses, como, de novo, na redução dos custos, na redução dos prazos, na celeridade, na qualidade, no valor agregado que traz a perícia. Então, eu defendo veementemente que, antes das partes pensarem, imaginarem, né, em partir para uma situação de uma instauração de um procedimento arbitral, que elas
conheçam como elas estão para isso, o quão preparadas elas estão para isso, e busquem essas informações por meio de profissionais que têm condição de fazer. E não, às vezes, elas fazem até isso, mas com o seu pessoal interno. E aí o que acontece? O pessoal interno tem uma visão totalmente contaminada, totalmente voltada para os interesses da empresa. Então, é importante que ela tenha essa lucidez, né, essa visão do quão preparada ela está para, de fato, defender seus interesses numa arbitragem. Perfeito, Ilma, obrigado. Alonso, algum complemento nesse ponto? Difícil não ter, e difícil não fazer um grande discurso, porque essa pergunta coroa tudo que a gente falou até agora. Por São favor, muito... modere seus impulsos. Nós não falamos muito mais. Perfeito, não, vamos resumir. Vamos lá, eu acho que tem vários aspectos aí, e eu concordo com tudo que a Ilma falou, chama atenção para algumas coisas, né? Por exemplo, a parte tem um caso, o caso dá para ir para uma disputa, porque muitas vezes esse gestor que tem uma determinada resistência, que defende com afinco, ele não tem nenhum documento para comprovar aquilo que ele fala. E pode até ser que ele esteja defendendo aquela posição por uma questão de sobrevivência própria, né? Quantas vezes a gente já não viu a parte ser empurrada para uma disputa horrorosa para ela, mas que as pessoas diziam que ela era muito boa. Então, essa avaliação, e é uma avaliação, gente, não é de palpite, é puramente documental. Aqueles profissionais que estão acostumados com arbitragem vão analisar se os documentos comprovam aquela tese ou não. Então, seria na própria decisão, vou ou não vou, antes da notificação. Poderia ter, já após a notificação, já um momento um pouquinho mais tarde, quer dizer, a arbitragem já vai existir, de aquele profissional dizer, olha, aquele pleito seu entregue lá no âmbito administrativo está errado, não é assim que se coloca, não é assim que se apura ou não é essa tese. E aí vem aquelas discussões clássicas, o seu pleito é de improdutividade, é de ociosidade? É de maior chuva do que o normal ou é de praticabilidade porque mudou o período? É um pleito de aumento de permanência, mas o prazo não alongou, então como é que a indireta está sendo cobrada? Muitas vezes vai ter o pleito do mesmo jeito, mas a abordagem é um pouquinho diferente. E se isso é feito antes de fazer o termo, de assinar o termo, as teses já saem mais arrumadinhas. Está diferente, nós vamos sofrer uma crítica. Vamos e vamos conviver com ela, mas pelo menos a gente vai entrar com um pleito estruturado na arbitragem. Não dá, porque lá atrás ele foi feito de forma desestruturada, apresentar desestruturado para corrigir lá na frente, muito tardiamente, talvez até na própria perícia. Vai ficar uma coisa completamente esquizofrênica, que o assistente ou o perito tem que trabalhar em cima de uma tese totalmente diferente daquilo que foi alegado lá atrás. Então, quanto mais cedo ocorrer, mais benefício vai ter para a parte e provavelmente para o caso também. Consegui ser rápido. Obrigado, Alonso. Bom, a gente não tem muito tempo mais, eu queria só passar aqui a pergunta do Renato Rez. Primeiro, ele nos cumprimenta aqui, obrigado, Renato, pelas suas palavras. E aí ele diz o seguinte: para fazer sua estimativa, o perito analisa os documentos já submetidos. Ao longo da perícia, é normal que novos documentos sejam solicitados ou sejam necessários. Numa arbitragem na qual estou de árbitro, as partes acertaram com o perito que não seriam submetidos novos documentos, pois não estariam na sua estimativa. Obviamente, novos documentos foram necessários, cuja análise acabou ficando para os assistentes técnicos, pois as partes não quiseram bancar o custo adicional pretendido pelo perito. E a pergunta é, como vocês avaliam essa postura? Queria ouvir cada um de vocês sobre isso. Ilma? É interessante, né? As partes querem resolver o conflito, é aquilo que a gente falou, entregam documentos que são
insuficientes para a análise da perícia, a perícia pede documentos complementares para fundamentar o seu laudo, as partes não querem por conta de custo, e com isso há, na minha visão, claro, comprometimento do resultado da perícia. Se é para deixar para análise dos novos documentos para análise dos assistentes técnicos, a perícia é uma perícia parcial. Então, é o que depois, eu não sei o desdobramento, depois eu até gostaria de saber como é que está isso aí do Renato, mas provavelmente o perito vai se restringir àquilo que ele recebeu, vai elaborar o seu laudo com base no que ele analisou, nas entrevistas que ele fez, na diligência, vai receber uma impugnação gigantesca do seu laudo e ter que ficar prestando esclarecimentos. E é isso que acaba comprometendo o trabalho do perito, né? Eu acho que é por isso que eu defendo veementemente: façam um diagnóstico prévio, contratem um assistente antes, desenvolvam, né, a qualidade da documentação, e aí não terão que passar por isso, de ficar, como a gente fala no meio de obra, né, cortar a tia do café, quer dizer, entra num procedimento arbitral que sabe que é oneroso, aprova os honorários do perito, manda documentos insuficientes, na hora de mandar os complementares de esclarecimentos, não quer pagar porque não quer pagar mais uma parte para o perito. Então, não dá para entender de que forma querem resolver uma controvérsia nesse sentido. Eu acho que é prejudicial. É lógico que os peritos não são aqui, são peritos conscientes, né? Devem, se eles têm trabalhos adicionais, acredito que devam ser remunerados, não vejo como uma questão também de um absurdo que se cobre, né? Na prática, os peritos, eles são profissionais que apresentaram uma proposta com base numa estimativa, existe uma flexibilidade, né? Uma variação. Agora, se a qualidade da documentação que foi para ele é insuficiente para ele fazer o seu laudo, é comum que ele peça mais documentos. Se esse volume... Eu já participei de perícia em que os assistentes técnicos entraram com uma quantidade de documentos, apresentaram uma quantidade de documentos, e quase às vésperas de entrar, elaborar, concluir o laudo pericial, veio um caminhão de outros documentos, porque foram encontrados documentos adicionais. Então, assim, eu acho que há uma falta de zelo, né, no sentido de entrega dos documentos para análise, e essa prática que aconteceu aí, pelo que eu posso imaginar, acabou comprometendo aí a qualidade da perícia. Longe. Fernando, eu, quando dou uma proposta, eu fico muito preocupado ali para ver se eu entendi claramente o que eu tenho que fazer, o meu escopo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma avaliação de serviços adicionais, né? Eu tenho que entender o seguinte: o que eu vou calcular? Eu vou calcular um overbreak, eu vou calcular serviços adicionais que eu consigo levantar em desenhos, em projetos de engenharia, ou não há overbreak, então eu vou ter que trabalhar agora com a topografia. Aí eu vou fazer uma análise de atraso, aí eu vou fazer uma análise forense, eu vou receber uma rede CPM e vou fazer uma análise. Então, assim, eu acho que o dimensionamento do trabalho do perito tem que ser feito por escopo. E entendo e defendo com muita veemência que os documentos da perícia vão surgir na perícia. Ninguém vai ficar mandando cronograma primavera para árbitro, muito menos documentos de contabilidade, porque em alguns casos a gente precisa trabalhar, embora não seja ideal que se direcione esses documentos para a perícia contábil, mas algumas comprovações de custo, o árbitro engenheiro
sendo um cara com tarimba de orçamento, ele consegue trabalhar com aqueles documentos. Então, ele já sabe que vai receber aquilo e aquilo só vai chegar para o perito, não vai mandar para o tribunal, e isso não estará nos autos. Então, é esperado. Alguns casos a gente vê a parte, vem com argumento de preclusão, se não mandou, não manda nunca mais. Isso não existe no mundo da arbitragem. Os documentos que são necessários para a perícia vão ser solicitados ao perito e devem ser providenciados pelo assistente técnico de forma organizada. É muito frustrante quando você já contratou uma equipe para te ajudar, para fazer um levantamento de quantidades, para fazer uma análise de cronograma, os profissionais estão ali preparados, aí na hora H não tem o cronograma digital, só tem papel, os projetos existem, mas estão incompletos, ou vem o projeto executivo como deveria ser construído, exatamente aquele desvio de quantidade, de escopo, de serviço adicional não estão desenhados, a US-Build não existe. Então, é normal que se faça o dimensionamento e a precificação da perícia pelo escopo que vai ser realizado. Agora, esse caso que o Renato mencionou, e até fazendo um parênteses, é um grande prazer receber uma pergunta do Renato, é um colega muito, muito querido, mas não dá para imaginar uma prova deixar de ser feita porque os caras, alguém orçou pelo número de documentos, o documento é insuficiente, aí chega depois, aí não faz porque não tem o dinheiro. Quer dizer, uma prova, no final das contas, inconclusiva. Quer dizer, o tribunal não vai ter, e vai ter que se... não tem cão, vai caçar com gato, quer dizer, vai trabalhar com assistente, aí o assistente é parcial, aí a prova não resolve, ou seja, o tribunal vai trabalhar muito e provavelmente não vai ter o esclarecimento e a fundamentação para fazer a sua sentença. E isso é extremamente frustrante. Olha, eu confesso que nunca vi um caso parecido e já aprendi a lição para não deixar acontecer comigo. E eu estava pensando aqui, né? Pensando que a prova é para o tribunal, né? E agora as partes não querem que a perícia se complete porque não querem pagar a diferença. Não sei, acho que o tribunal, assim, estou pensando aqui como árbitro, né? É lógico que o caso tem as suas particularidades, a gente está trabalhando só com as poucas linhas aqui que o Renato nos escreveu, mas pensando nessa situação macro aqui, a primeira coisa seria, bom, se a prova é para mim, eu quero a prova completa. Então, partes se virem, paguem o perito, porque eu quero que o perito analise esses documentos. Ah, não concordamos, estamos as duas partes de acordo que não queremos fazer isso. Bom, então eu vou julgar com a precariedade que vocês me deram e vou considerar essa conduta negativa das partes em produzir a prova que o tribunal precisa em desfavor delas. Porque esse é um mecanismo mental que um árbitro tem que fazer quando uma parte recusa fazer uma prova. Se eu preciso da prova e a parte não quer fazer, eu não posso chicoteá-la nem prendê-la num calabouço, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu não vou conseguir essa prova, eu vou decidir apreciando a conduta da parte em desfavor dela. Né? Então, essa prova é como a história da prova da paternidade pelo DNA. Ninguém é obrigado a fazer o exame de DNA, mas o que acontece quando a pessoa se nega? Ela é presumida como pai. Né? Então, é mais ou menos esse raciocínio que um julgador precisa fazer quando uma parte nega uma prova. Né? Em princípio, eu forçaria a barra para que a prova fosse completada pelo perito e não pelos assistentes, e se as partes se negassem, eu iria para esse caminho de decisão aí. Agora, Renato, obrigado por contar essa história, porque não vou cair nessa conversa aí das partes, não, de, vamos fazer só aqui, porque a gente sabe que a prova não vai parar nisso, com toda certeza. E o Renato satisfez aí a minha curiosidade, disse que, felizmente, os ATs eram muito competentes e fizeram um bom complemento. Que bom! Parabéns, Renato, muito bom. Bom, gente, com isso a gente conclui aqui, exatamente no tempo que a Flávia pediu para a gente se restringir. Sobrou ainda 5 minutos aqui para ela e para o Robert fazerem esse encerramento aqui. Quero agradecer muito a Ilma e o Alonge por essa aula que vocês nos deram aqui. Foi um prazer enorme estar aqui de garçom para vocês. Que garçom, hein? Poxa!
Gente, muito obrigada, foi fantástico. Olha, nós temos 29 pessoas conectadas até agora, são 7h30 da noite, em tempos que ninguém mais aguenta webinars, eu acho que isso já diz tudo, né? Então, parabéns a vocês, muito obrigado, o tema é riquíssimo. Eu sugiro que a gente já até, viu, Robert, vamos pensar já no próximo, pegando desdobramentos desse bate-papo, porque realmente eu acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Então, olha, Fernando, Wilma, Longe, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela generosidade de vocês, por compartilhar aí a experiência, o conhecimento. Então, a Camarb e a Câmara do CREA ficam assim, muito lisonjeadas e muito felizes de terem vocês aqui conosco. Esperamos que muito em breve tenhamos uma próxima oportunidade, não é isso, Robert? Com certeza, muito obrigado a todos. Foi fabulosa a apresentação, que deu uma visão bem prática do ponto de vista do perito, do assistente técnico e do árbitro coordenando tudo isso, ainda que o árbitro estivesse se rebaixando como garçom. Pô, que garçom, hein? Que show! Então, e quanto ao timing, Flávia, nós temos pelo menos a Fernanda assistindo lá de Portugal, que lá são quase 11 horas da noite, ela está firme aí, tá? Então... Aí, Fernandinha! O prestígio aí da turma tá muito bom, muito interessante, foi muito bom mesmo, tá? Espero contar com vocês nas próximas oportunidades aí, como já contamos em outras anteriores. A Ilma que eu estou conhecendo hoje, mas vamos ter mais oportunidades aí para frente. Foi um prazer. Agradeço a todos, muito bom mesmo, tá? Muito obrigado. E, principalmente, a Flávia e o pessoal da Camarb pelo trabalho de organizar essa coisa toda, tá certo? A Flávia é incansável, como sempre. Então, muito obrigado, Flávia. Não, nem obrigado. Tanto, viu? Olha, minha cara aqui na tela não nega. Gente, eu quero agradecer ao público também pelas perguntas, pela interação, super bacana. É que também é outra coisa que a gente quase não tem visto nos eventos ultimamente, né? O pessoal deixa tocando e vai fazer outras coisas, mas a gente viu que o pessoal estava aqui participando, interagindo. Muito bom, gente. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez também obrigada ao pessoal da Camarb, né? Que fez toda a criação, a logística aqui das inscrições. Obrigada mesmo. Que vocês querem fazer mais alguma consideração? Fernando, Ilma? A Silmara que está dizendo aqui que também está em Lisboa e está nos prestigiando até essa hora da noite lá. Obrigado, Silmara. Muito bom. A Silmara está sempre por perto. Maravilha. Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Sempre aprendo com esses mestres aí, são referências para mim. Fernando eu já conheço de longa data, o Alonge também. São os dois Fernandos, né? Um é o Luiz Fernando, o outro é o Fernando. São dois mestres, duas referências, e me sinto muito honrada por ter sido escolhida para estar no meio dessas pessoas notáveis aí, conduzidas pelo Robert Farré, que eu já o conheço também, eu conheço seu trabalho, não pessoalmente, mas conheço. E Flávia, minha querida, quem eu aprendi a admirar e admiro cada vez mais. Muito obrigada. Isso aí. Obrigado também, Flávia. Robert, foi um grande evento, foi um prazer enorme. E contem com a gente, sempre que a gente puder, de alguma forma, contribuir, vamos procurar colaborar, trazer experiência e interagir, né? Bater um papo aí com o público. Essa troca de experiência boa, os comentários são muito bem-vindos. É muito, muito legal, muito gratificante participar de um evento como esse. Eu agradeço e foi um grande prazer. Muito bom, pessoal. Temos aqui também o Ismael falando que está lá em Angola. Tá vendo? O nosso evento Rompendo Barreiras. Gente, muito obrigada. Excelente noite a todos e a todas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.